aqui para falar e eu não tenho nenhum prazer em falar a respeito dele. Existe mesmo esse negócio de satanismo, fazer pacto com o diabo? Essas paradas existem ou é tipo uma ficção? Existe, mas a maioria desses pactos com o diabo estão sendo feitos todo dia dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Olha, cara, o que eu conheço de pastor que faz pactos até de sangue com as trevas, não é brincadeira. Outro dia eu tive que postar um cálice onde o Kenneth Copeland, nos Estados Unidos, que é um dos caras mais doentes que eu já conheci, pegou uma faca, cortou o sangue dele, derramou no vinho. Aí o amigo dele veio, cortou a mão, derramou no vinho. Aí eles sacudiram o vinho. Aí beberam vinho com o sangue dele, dizendo: Esse é o sangue da verdadeira aliança, o nosso sangue misturado com o sangue de Cristo. Isso aí, cara, é feitiçaria, é magia, é bruxaria. Mas se o diabo usar o nome de Jesus, o crente diz aleluia. Não tem jeito. Crente não consegue entender nunca. Parece que é um povo que foi criado para não compreender, para servir de cumprimento terrível de profecias que deveriam ser evitadas e eles buscam cumprir da pior maneira possível, como protagonistas perversos daquilo que eles deveriam viver para lutar contra, para atrasar, para evitar, para não deixar acontecer. Mas esse submundo existe, Caio? Tipo assim, satanismo, Existe, meu culto a filho. Satanás, existe? Claro, Jesus disse que sim, o Apocalipse diz que sim, Paulo diz que sim, é só crer no Novo Testamento. É que nem o Novo Testamento serve mais, as pessoas não leem mais, não entendem mais. Eu estou aqui há 2 anos e 4 meses fazendo uma exposição de Mateus, versículo por versículo, capítulo por capítulo, explicando tudo isso conforme Jesus entendia, falava, explanava e queria que a gente entendesse. É uma coisa que, se houvesse na minha geração, eu teria ganho um tempo de entendimento enorme. Mas isso nunca, hoje em dia, se fosse há 40 anos atrás, seriam milhões e milhões e milhões fazendo esse curso de graça, se lhes fosse dado assistir numa telefonia celular na cara deles, com imagem clara. Seriam milhões assistindo. O problema é que não tem mais crente no mundo. Tem um monte de gente de igreja, mas crente, aqueles caras bons, bonitos, aquelas mulheres piedosas, sinceras, que carregavam o temor do Senhor no coração, que oravam de verdade, que entravam no seu quarto, que fechavam sua porta, que intercediam sinceramente, que ofertavam sem obrigação e a mão direita não sabia o que a esquerda fazia. Tudo isso morreu, sobraram uns pouquíssimos anônimos desaparecidos. O que você vê por aí é um coliseu lotado de malucos gritando para os seus atuais gladiadores, que são chamados legendários: Aleluia! Glória a Deus! Que Deus é esse? Não é o Deus de Jesus. É um Deus que é a cara do diabo, é um Deus perverso, é um Deus que não ensina o amor de Cristo, onde tudo já está dito: ame a sua mulher, trate-a como se fosse a sua própria carne, alimente-a com amor. Como Pedro disse, orem com harmonia um com o outro, para que não se interrompam as vossas orações. E não tem que subir montanha nenhuma, ficar fazendo exercício erótico de como pegar a mulher de baixo para cima, nem a mulher fazendo exercíciozinho de como pegar o homem de cima para baixo, nem um monte de. Parecem mais aqueles que são discípulos do louco, alucinado, amante, arrogante e cultuador de dinheiro chamado Pablo Marçal, que é outra figura doida
abjeta no nosso meio. Agora, eu fico sozinho no mundo, se for o caso, mas eu vou morrer, em nome de Jesus, falando a verdade. Por Do que disso? Evangelho. Por que que o movimento desse pega força exatamente nos homens, assim? Existe mesmo essa crise nos homens hoje em dia? Cara, nunca não houve, né? Não é nada novo. Não é nada novo. Você veja, entre Jesus e os discípulos de Jesus, vivendo com Jesus, eles brigavam para saber quem era o maior. Brigavam, já nós repreendemos um cara que está expulsando demônios em teu nome porque ele não segue conosco. Não é do nosso grupo, ele, da nossa denominação. Jesus chega, nossos filhos, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Olha, nunca, nem no início, a semente dos apóstolos foi bonita. Teve muita coisa bonita e um monte de coisa já desde o início que Jesus repreendia o tempo todo. Não gostavam da mensagem da cruz. Não foi só Pedro que disse: para de falar nisso. Eu te repreendo, quando Jesus falou na cruz. E Jesus disse: arreda, Satanás. Então você vem me perguntar se o satanismo é um negócio lá da Califórnia? Não. Dependendo das circunstâncias, está entre os apóstolos, evitando a cruz, a mensagem da cruz. E Jesus diz: arreda, Satanás. E quem me segue aqui na sequência de Mateus que eu ensino, toda vez que Jesus tocava na cruz, os discípulos arranjavam outro tema na mesma hora para não tratarem do assunto, a tal ponto que desenvolveram um bloqueio cognitivo. E eles repudiaram tanto a mensagem da cruz que, quando Jesus foi apanhado e cumpriu o que ele disse que aconteceria, todo mundo fugiu. O que eles queriam mesmo era o reino de Trump. Eles queriam mesmo era o reino de um Messias, zelota, que expulsasse os romanos, que dominasse, que desse poder a todo mundo, uma espada na mão de cada um, e que aquele grupo dos filhos de Israel se tornassem os soberanos da terra, como os rabinos ensinavam. Era contra Jesus, com Jesus presente. Agora imagina, eu falando em nome de Jesus, que esperança eu tenho? Diante de uma geração adúltera, pervertida, corrupta, totalmente anestesiada, zumbificada, perversa, com coceira nos ouvidos, onde qualquer coisa que você diga sincera e verdadeira do Evangelho soa como uma ofensa herética. Ah, meu filho, os dias são muito maus. Agora, eu não estou nem um pouco desprevenido. Eu sempre soube que ficaria cada vez pior. Tanto é que eu sabia que eu joguei a minha última cartada nesse meio institucional quando ajudei, praticamente fundei, foi a minha convocatória e o dinheiro que eu tinha na Missão Vinde, que patrocinaram a criação da Associação Evangélica Brasileira em maio de 91. Mas 5 anos depois, eu já estava tão absolutamente invadido pela certeza de que eles sabiam o que era certo, mas eles não queriam de jeito nenhum, porque eles amavam mais ao dinheiro do que a obediência ao Evangelho. E porque, pela obediência do Evangelho, eles teriam glória diante de Deus, mas eles estavam querendo era a glória contabilizável diante dos homens. Por isso, eles me disseram, muitos deles, tantas vezes, começando do Macedo, que me diz: tudo que você prega está certo. Mas deixa eu te dizer, para os objetivos que eu tenho, não dá certo. Então, o evangelho aqui fica de lado. Eu vou usar Moisés, barganha, sacrifício, toma lá da cá, que é o que acontece para todo lado, cada vez de maneira mais despudorada, a ponto de que até o Macedo já foi superado pelo despoderamento dessas novas gerações.
Tem alguns caras aí que eu digo, nem o Macedo aguentaria. É, Agora, meu amigo, como é feriado, minha mulher está me esperando ali e eu vou ter que ir. Tem tá. mais Eu já alguma ia, pergunta só para a gente não, concluir? eu já ia te falar isso mesmo, que eu ia partir Uhum. para a última pergunta, né? Para não te segurar tanto aqui. Tem duas coisas só que eu queria que você falasse. Uma coisa é qual que é a previsão, entre aspas, para a igreja, no sentido de que rota que talvez que ela vai seguir o movimento evangélico vai caindo, vai ser uma coisa mais ou menos parecida com a Europa, vai cair num esfriamento. Não, quem dera caísse na situação da Europa, que só ficou a cristã, pós-cristã, mas não ficou essa coisa de Coliseu Romano explorando as pessoas. A tendência é crescer Tanto, mais, então. meu Deus, a gente nem começou ainda a ver a barbaridade. Vai chegar uma hora, esse garoto que você citou aí, o Miguel, já estava ficando encarnando, levando trancos de espírito no meio dos cultos. Tem um outro que anda todo fortinho, mamãe tô fortinho, para lá e para cá, que eu nunca nem quis decorar o nome dele, mas outro dia eu fiz um post, eu já fiz dois posts sobre eles. É um cara, meu Deus, abjeto mesmo, que, que vive assim, dessas demonstrações, tanto quanto essa outra figura lá do Alphaville, dos bingos, das rifas, e não sei o quê. Isso aí é só o ensaio da nojeira que ainda vem pela frente. Vai ficar cada vez mais, e o pior, o povo vai ficar completamente anestesiado. E a gente não pode botar a culpa só nessas lideranças doentes, pervertidas e satanizadas, mas também nesse povo que aceitou ser pastoreado pelo satanismo evangélico, que não para de crescer no nosso meio. Melhora? Nenhuma. Quem quer que entre nessa de pregar o evangelho pode saber o seguinte: eu me dou maravilhosamente bem com os gentios, com os de fora, com os comediantes, com os atores, com os artistas, com os cantores, com os acadêmicos, com os ateus, com os pobres, com os favelados. Todo mundo que não é de igreja me ama, me adora aonde eu vou. Agora, tanto mais quanto o tempo passa, eu que já fui quase cultuado entre os evangélicos e lutei para destruir esse culto, e chegou a um ponto que eu disse: a minha única maneira de desfazer essa doença deles em relação a mim é quebrar, é me divorciar deles. Porque o ódio que eles têm de mim não é porque um dia eu me divorciei. Eles estão acostumados a isso, já estavam. E agora cada vez mais estão. Tanto é que o Messias dele já se casou três, quatro vezes. E é um cara que não está nem aí, que pegava o dinheiro para ser aplicado em pagamento de moradia residencial aqui em Brasília, e ele tinha a sua própria residência, e perguntaram a ele: então, onde é que o senhor gasta o dinheiro do auxílio moradia? Ele disse: ah, para comer gente, para Foi. comer gente. Ele Jair, presidente, que passou ali na Ceilândia, viu três garotinhas gostosinhas de 14 anos, rolou um clima, ele entrou na casa delas. Depois vai lá na igreja de todo mundo, diz, oh, caramuru, caramuru, caramuru. Cara, isso é só o começo da doença. Isso só vai piorar. E eu não estou aqui com nenhuma esperança de lacrar. Eu nunca vou ter uma internet a mais frequentada, a mais vista de todas. Eu acho um milagre que mais ou menos umas 20 milhões de pessoas me assistam por mês. Eu acho um milagre que, dentre as pessoas livres, pesquisa encomendada pela Globo na Quest me coloque como o cara mais assistido de todos, daqueles que dizem aquilo que ninguém quer ouvir no meio religioso. Eu acho um milagre.
Porque a minha preparação aqui é para sofrer rejeição, é para ser como uma raiz seca brotando de uma terra pior ainda, sem aparência, sem formosura, que os homens olham e rejeitam, e desprezam, e falam mal, e dizem que é aflito, ferido de Deus e oprimido. Como Silas Malafaia diz, é cachorro morto. É um aflito, ferido de Deus e oprimido. Eu só não sou mais feliz porque eles são horrorosamente infelizes, estão sob juízo diante do Deus da verdade, o que me dá muita tristeza. Quanto ao mais, minha mulherzinha está ali me esperando, eu tenho 6 filhos maravilhosos na terra, um no céu, 6 netinhos lindos, tem um povo maravilhoso que me ama, ama sincera e verdadeiramente. Aqueles que conseguem ouvir a voz de Jesus através da minha voz, identificam essa voz, me seguem e me amam amorosamente. Agora, Jesus disse que seria uma porta estreita, um caminho estreito, com muita perseguição, então eu nunca esperei ovação. Ovação é para os falsos profetas. É o que Jesus diz lá em Lucas. Pessoal que não quer ver, ovação é para os falsos profetas. Quando todo mundo começou a me ovacionar, 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 esse é o cara aqui e na terra inteira, aonde eu ia no planeta. Eu já fui em muito mais lugares do que a ignorância brasileira consegue saber. Muito mais jornais e revistas da Terra se dedicaram a me cobrir, dizendo esse cara aqui é o cara planetário. Me diziam que eu era uma mistura de Billy Graham, por causa da evangelização intensa para milhões de pessoas, que, além disso, eu usava a televisão, eles diziam como ninguém sabia usar, diziam que a minha consciência teológica era semelhante à de um John Stott, diziam que o meu engajamento social era uma coisa que fazia lembrar os compromissos de coragem dos maiores ativistas cristãos sociais da linha do Martin Luther King, enfrentando bandidos, subindo morros, desarmando pessoas, pregando para os marginais, mas isso esse povo todo, os que sabem querem esquecer. E os que não sabem não querem nem ser informados. E o que eu disse aqui é uma pílula daquilo que caracterizou dezenas de anos da minha vida para trás. Mas eu também sei que é assim que é. Então, não tenho nenhuma frustração. A gente logo, logo vai estar na cara da eternidade. Você vai estar na cara da eternidade.